Ele tirou o nosso sofrimento para levar o nosso sofrimento sobre Ele. E talvez você tenha sido uma pessoa que tem procurado tua felicidade em religiões. Pode procurar uma religião, mas uma religião que diga para você que só Jesus salva, que só Jesus cura e que só Jesus liberta. Se estiverem pregando isso, amém. Pode estar lá sim, mas sabendo que Jesus é a porta, Jesus é o caminho, e que Jesus te liberta, Jesus não te escraviza. Jesus não coloca mais jugo sobre a tua vida, querido. Pequenino de Deus, o Senhor veio trazer alívio para a tua alma. Amém? Jesus quer levar você a passos verdejantes, águas tranquilas. Ele não quer levar você para um lugar onde você vai ficar muitas vezes enclausurado, escravizado pelos olhares de pessoas, pelo julgamento de pessoas. Não, Jesus, Ele veio para te trazer liberdade. Se você quiser receber a liberdade, entre pela porta estreita que é Jesus, entre pelo caminho apertado que é Jesus. A Bíblia diz no livro de Isaías que eu vou construir um caminho que será chamado caminho santo, aonde o ímpio e o pecador não entrarão nele, mas somente os servos do Senhor, somente os santos de Deus. Se você quiser entrar nessa porta, nesse caminho, eu te apresento Jesus, o Filho de Deus, que está aberto diante de ti. É somente você dizer, eu quero, e entrar. Você pergunta, talvez, como muitos perguntaram também, uma outra pergunta muito existente no coração do ser humano. Essa pergunta está lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 28. Quando os discípulos, as pessoas, perguntaram para Jesus, Senhor, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Se fosse hoje, talvez as pessoas iam dizer, olha, eu tenho que passar por determinado ritual, você tem que fazer determinadas liturgias, você tem que receber uma carteirinha, você tem que assinar um documento que você está ligado a uma determinada instituição qualquer. Talvez seria isso que algumas pessoas, não todas, estariam falando para você. Mas Jesus não respondeu desta maneira. Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por Ele foi enviado, que é exatamente Jesus. Porque o Pai enviou Jesus. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é o próprio Jesus diz, a obra de Deus é essa, que creais em mim. Então se você quer crer em Jesus, você já está começando a realizar as obras de Deus. Não é penitência, não é você estar pagando preço, impondo regras sobre você, ou deixando os outros imporem regras sobre você. Não faça isso, por favor. Tem pessoas que adquiriram um espírito masoquista, que é aquele desejo de querer se machucar, sofrer, como se isso agradasse a Deus. A que Deus você tem servido, querido? Porque o Deus que eu conheço, Deus, a Bíblia diz, porque a unção do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e impor em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos aqueles que choram, e pôr em Sião aqueles que estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, veste de alegria em vez de pranto. E por aí ele vai falando sobre alegria, vem falando sobre liberdade, vem falando sobre relacionamento com as pessoas, relacionamento com Deus. É esse Deus que eu estou falando aqui. Se você tem servido um outro Deus, eu convido você a identificar o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Não um Deus que as pessoas dizem que é da Bíblia,
mas eu estou te apresentando Deus da Bíblia, Deus que pode te libertar de muitas coisas e te levar a um caminho que é o caminho da salvação. Muito bem, crer em Jesus é fazer a obra de Deus, crer em Jesus. Recebê-lo no teu coração é realizar as obras de Deus. Mas aí vem mais duas coisas que eu quero falar com você. Pois é, então, eu tenho que crer em Jesus, mas como é que funciona esse processo? Eu tenho que fazer algo para crer. Como é que se crê? Porque nós vivemos a realidade no nosso mundo de perguntas e respostas. E Deus, Ele não veio para colocar mais dúvidas, Ele veio para nos responder as perguntas. Então, como é que acontece isso? Em primeiro lugar, a Bíblia diz lá no Evangelho de João, quando Jesus está mais uma vez ensinando os seus discípulos, Ele diz assim, presta atenção: porque todo aquele que o meu Pai me der, esse virá até mim, e aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. O Pai estará nos revelando, estará nos mostrando a necessidade de nós irmos até Jesus. Jesus falou isso: todo aquele que o meu Pai me der, esse virá a mim. E Ele diz depois que aquele que vier até Ele, jamais Ele vai lançar fora. Se você for até Jesus e você um dia pecar, a religião pode te colocar em disciplina, pode te afastar, pode fazer qualquer coisa. Mas Jesus disse que nunca te abandonará, nunca te deixará. A palavra de Deus diz que ainda que tu passares pelo meio do fogo, chama nenhuma arderá em ti. Ainda que tu passares pelo meio das águas, elas não te submergirão, porque eu sou contigo. Tu vai errar às vezes na tua vida, mas Deus vai te fortalecer para que você se arrependa e continue seguindo o teu caminho. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, lá na primeira carta de João, no capítulo 2. Então, querido, se você quer ir até Jesus, está sentindo a vontade de ir até Jesus de verdade, não de boca, não de palavra, não de mentindo para você mesmo, mas indo significa tomar uma postura de abandonar pecados e de servir a Jesus. Se você quer estar tomando essa atitude, é porque o Pai tem revelado a você a necessidade de ir até Jesus, que é a porta, que é o caminho. Você está me entendendo? Então, você entende através dessa mensagem que isso é revelado. O Pai é que vai te dar Jesus, e você vai caminhar até Jesus. E Jesus é a porta, Jesus é o caminho, que vai te revelar o quê? Esse revelar o quê está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, que Jesus diz assim muito claro: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus está dizendo: eu estive com o Pai, eu conheço o Pai, e aquele a quem eu revelar o Pai, esse eu revelarei. E se eu não revelar, não conhecerá o Pai. Jesus está dizendo: eu não lançarei fora, eu estarei revelando o Pai. Então, querido, o caminho da salvação, quem te revela é Deus. Quem te revela é o Pai, que enviou Jesus, que enviou você até Jesus. Jesus pegou você e falou do Pai para você, e você conhece a vida eterna, porque Ele mesmo diz: as palavras que eu vos tenho dito não são minhas, mas o Pai que me revelou são palavras que eu tenho falado. Eu espero que você se liberte nesse instante, você se liberte de tudo aquilo que tem te aprisionado, e que você receba o príncipe da paz, aquele que arrebentou os grilhões da escravidão e da morte e te levou para o reino do Filho do seu amor. Jesus
é a solução para os teus problemas.